Olá, que Deus nos abençoe, né? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Um Novo Caminho. E voltamos mais uma vez com o quadro Em Poucas Palavras, que é o tema, né? E assim vamos compreendendo e entendendo a grandeza de um Deus que nos guarda, nos fortalece, nos traz alegria em todo tempo, em todo lugar. Eu te pergunto, e muitas às vezes se perguntam, devemos ou perdoar ou não perdoar? Devemos abençoar ou não abençoar? Muitos têm uma posição onde dizem: eu estou bravo com o meu irmão, não quero falar com ele, não quero ver ele, e o que ele me fez, eu o perdoo, mas quero ver ele longe de mim. Sim, mas isso está correto? Isso está de fato de acordo com a palavra de Deus? Para que eu tenha que lutar com as armas espirituais ou com as armas humanas? O que nós podemos tirar de bom disso? Vamos olhar o que a palavra do Senhor declara, Efésios capítulo 6, né? Efésios 6, a armadura de Deus. Vamos pegar um versículo para nós seguirmos aqui na presença do Senhor. Efésios 6, 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12 declara que a nossa luta não é contra as pessoas, contra o sangue, contra a carne, né? Mas sim com aquilo que a gente não vê. É muito notório o que acontece muitas vezes, que se dizemos irmãos em Cristo, e que deveríamos de nos amar, nos perdoar, nos suportar uns aos outros em amor, basta qualquer coisa que simplesmente tudo isso desaparece e no lugar do amor entra o ódio, né? Já ouviu isso? É notório a gente ver que hoje pessoas que não são do mesmo ministério, que não frequentam a mesma placa, né? Elas não se dão e não se conhecem em Cristo Jesus? Será que isso está certo também? É notório que muitas vezes pessoas que se dizem cristãs viram o rosto para o outro lado ou atravessam a rua para não ter que te dar paz ou no mínimo dizer oi, tudo bem, né? Que já é errado. É notório também a gente ver a gravidade das circunstâncias hoje, que se não vestimos a mesma camiseta, não pertencemos ao mesmo time e queremos todos juntos um dia morar com Jesus. Como? Me explica isso se você puder. O que Jesus disse quando na hora de ofertar, de trazer o teu dízimo, a tua oferta, o que ele disse? Se você se lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa o teu dízimo e vai e se acerte com a pessoa e depois venha e ofereça a tua oferta, não foi? Muitos estão equivocados acerca de santidade. Santidade não é um teor de isolamento apenas. Santidade é para me mostrar a pureza de Cristo em mim e quão cristão eu sou ao ponto de não me contaminar com as coisas espontaneamente da minha própria vontade. Assim é um teor de santidade. Santidade não é para me medir as pessoas e quão melhor que elas eu sou, né? Santidade não é para mim me parecer com o mundo, igual ao mundo, mas ser diferente do mundo. Isso é santidade. Então, muitas vezes nos equivocamos e às vezes criamos verdadeiros rachas, verdadeiras intrigas, verdadeiras brigas, e que nada se aproveita para o reino do Senhor Jesus, para a sua igreja. Nossa luta não é
contra A, B ou C. Nossa luta, que deveríamos, seria muito mais uma luta interna dentro de nós, para não aceitarmos essas coisas e não por elas sermos vencidas por Satanás. A grandeza muitas vezes está em oferecer a outra face, em ser humilde, aceitar muitas vezes que a gente vai de uma maneira ou de outra ser criticados, não é? Mas ninguém aceita. Errado é o outro, não eu. Essa é a questão espiritual que hoje muitos estão se atormentando e se transpassando a si mesmos, sofrendo terrores, ataques satânicos, porque estão dando trela, estão dando corda, estão dando margem para o diabo agir nas suas vidas. O texto básico que está dizendo a nossa luta não é contra as pessoas, contra o meu irmão, contra os irmãos da igreja, contra o ministério, contra o seu pastor, seja lá o que for. A nossa luta é para que a gente se mantenha íntegro e de pé, e quando vier um ataque, quando vier uma tentação, rebater com a palavra, não é? Não aceitar a sugestão e aí começarmos a duvidar, começarmos a crescer dentro de nós uma armadilha satânica que vai complicar tudo mais ainda ao nosso redor. Amados, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina, não é? É muito mais severa. Você olha para um lado e para o outro, o que você enxerga? Dor e sofrimento, não é? Pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas completamente à mercê dos espíritos imundos. Por quê? Porque em vez de lutar contra aquilo que deveríamos lutar, nós demos ênfase e colocamos as pessoas contra nós ou contra os outros e fazemos aquilo que o diabo realmente quer que a gente faça. Esse é o perigo, não é? Nossa luta não deveria de ser assim. Nós deveríamos de nos abraçar, nos amar, nos suportar e ajudar uns aos outros, mas ao contrário, nós vamos fazer exatamente aquilo que o diabo quer: divisões, separações, disenções, porfias, brigas, calúnias, difamações e tantas outras coisas que aborrecem o coração do Senhor. A nossa luta hoje está mais atrelada em como eu santo sou, em quão melhor eu sou, está errado. Não é por aí. Nós deveríamos de sermos santos aos olhos do Senhor e não aos olhos dos homens. Assim os fariseus faziam e assim hoje os fariseus modernos ainda o fazem. Pense e veja com que você está lutando. O aborrecimento só vai trazer o quê? Mais aborrecimento. Ódio vai trazer mais ódio, raiva, e assim sucessivamente. Mágoa vai trazer destruição da tua saúde e assim por diante. Examine-se o teu coração e veja se essas coisas não estão aí junto contigo, comendo na tua mesa, dormindo no teu quarto, na tua cama contigo, e ainda mais pior de tudo, Deus está a cada dia mais aborrecido e se afastando de nós por conta dessas coisas, porque não damos ouvidos à sua voz. Queridos, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta deveria de ser contra nós mesmos o tempo todo, para a gente não fazer aquilo que o mal quer, mas para fazer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus aprova e não aquilo que Deus reprova. Lute para ficar de pé, lute para ser um exemplo vivo nas mãos do Senhor. Amém? Deus te ilumine a tua vida grandemente, favoreça para o teu olhar do Senhor para ti e que você possa sair dessa armadilha contando com a ajuda do Senhor, é claro. Deus abençoe e voltamos novamente em outro horário, em outra oportunidade, com esse quadro maravilhoso e bonito em poucas palavras. Deus ilumine a cada um de vocês e até o próximo vídeo.